que você anda vendo e ouvindo? Olá, bom dia. Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e começa agora mais um podcast Café com Espiritismo. Hoje iremos ler a lição 15 do livro Sinal Verde do Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. E o título da lição é Ver e Ouvir. No nosso processo de autoconhecimento, é muito importante avaliarmos os nossos gostos e tendências. Por que algumas situações nos atraem mais do que outras? E pesar na balança se esses nossos gostos tendem mais para o bem ou para o mal. Uma vez descoberto que é para o lado do bem, que possamos persistir neles. Mas se for para o lado do mal, que possamos trabalhar em nós para domar essa má tendência. Nesse aspecto entra o que lemos, os programas que vemos, as músicas que ouvimos, as postagens que compartilhamos, a maneira como enxergamos o próximo, como ouvimos o nosso irmão de caminhada e assim vai. Seguindo essa linha, buscando pela nossa própria autoavaliação e evolução, André Luiz, nesse texto, dá para nós um manual de como devemos fazer para ver e ouvir bem no dia a dia. Ele diz assim: a visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho do acolhimento, sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Se ouvimos alguma frase imperfeitamente burilada na voz de uma pessoa amiga, apreciemos a intenção e o sentimento, na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Veja com bondade e ouça com lógica. Vamos fazer ligeira pausa para analisarmos juntos essa última frase. Veja com bondade e ouça com lógica. Ver com bondade é estar sempre procurando algo de bom, de positivo, em todos os quadros que se desenham à nossa frente. Ouvir com lógica é entender que às vezes o irmão de caminhada pode ter falado algo de ruim ou que nos magoou em um momento em que ele próprio estava em desequilíbrio. Se ouvirmos isso só com a emoção, poderemos nos desequilibrar também. Mas se for pela lógica também, pensando nesse aspecto, tendo compaixão, poderemos ser bem menos atingidos e até ter um outro olhar sobre a situação. E segue André Luiz. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia tisnar-nos o pensamento. Registrando anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem para acomodá-las no arquivo do silêncio. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Tem um texto de Emmanuel que acreditamos completar a nossa reflexão de hoje. Está no livro Opinião Espírita e diz assim: tumulto e vozerio nos atritos humanos pedem um tipo raro de beneficência, a caridade de saber ouvir. São muitos os que cambaleiam, desorientados, à míngua de tolerância que os ouça. Convém, no entanto, frisar que palavras não lhe escasseiam. Falta-lhes o silêncio de um coração amigo, com bastante amor para ungir-lhes a alma, no bálsamo da compreensão. E por esse motivo desfalecem na luta a feição do motor que se desajusta sem óleo. Desdobras a mesa, ergues abrigo seguro, repartes a veste, esvazias a bolsa, atendendo aos que necessitam. Cede também o donativo da atenção aos angustiados, para que se lhes descongestione o trânsito das ideias infelizes nas veredas da alma. Para que lhes prestes, entanto, o amparo devido, não mostres o ar distante dos que não querem se incomodar, e nem digas a frase clássica: pior aconteceu comigo, com a qual muitas vezes, a pretexto de ajudar,
Apenas alardeamos egocentrismo à frente dos outros, sem perceber que estamos a esmagá-los. É possível que os teus problemas sejam realmente maiores. Entretanto, na Terra, ninguém possui medida conveniente para determinar a extensão dos sofrimentos alheios. Desce, pois, do alto nível de tuas dores, minorando aqueles que te pareçam mais simples. Deixa que o próximo te relacione os próprios desgostos. Se tiveres pressas ou cansaço, não pronuncies respostas tocadas de superioridade ou aspereza, qual se morasses numa cátedra de heroísmo. Faze pausa, mesmo breve, e gasta 1 minuto de gentileza. Todavia, sempre que possas, ouve calmamente, diminuindo a aflição que lavra no mundo. No instante que te caiba configurar a palavra, dize a frase que esclareça sem ferir ou reanimar sem enganar. Se as circunstâncias te impelem às referências de ordem pessoal, seleciona aquelas que sirvam aos outros, na condição de escora e esperança. Sobretudo em ouvindo, não interrompas quem fala com a vara do reproche. Geralmente, os que te procuram o entendimento para descarregar as agonias da alma conhecem de sobra o cálice da cruz que eles mesmos colocaram nos ombros. Rogam-te apenas alguma pequenina parcela de energia que lhes assegurem mais alguns passos caminho diante. Aprendamos a ouvir para auxiliar, sem a presunção de resolver. O próprio Cristo, consolando e abençoando, esclarecendo e servindo, não prometeu a supressão imediata das provações de quantos o cercavam, mas sim apelava sincero: vinde a mim e eu vos aliviarei. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.